Nos meses de outubro e novembro, nós temos a campanha do Outubro Rosa e também do Novembro Azul, falando que é uma campanha de conscientização para prevenir o câncer de mama e câncer de próstata. A detecção precoce desses problemas realmente são muito importantes, mas infelizmente está faltando um item muito importante nessas campanhas, que é justamente a prevenção para evitar essa detecção. Vamos falar sobre isso? Essas campanhas de conscientização é muito importante, porque faz a detecção de um problema logo no seu início. E quando tratado no início, a chance de resolver é muito maior. Mas infelizmente, mesmo com todas essas campanhas, o câncer ainda é a segunda causa de mortes no mundo, atrás somente dos problemas cardíacos. E que essas mortes por câncer, ela está crescendo muito mais rapidamente do que por morte cardíaca. Fatalmente, dentro de alguns anos, ela vai estar assumindo a primeira colocação. Mas por que nós temos essa percepção de que muito mais pessoas estão sendo curadas do câncer? É pelo seguinte: a medicina evoluiu muito nos últimos anos. Ela evoluiu muito, principalmente no tratamento de doenças agudas, assim como os transplantes de órgãos são muito importantes. Depois da decifração do genoma humano em 2003 também foi um fator muito importante, né? E também o desenvolvimento de tecnologias, de equipamentos para fazer detecção precoce. E com isso, nós conseguimos detectar, por exemplo, o surgimento de um tumor muito mais precocemente do que há 30, 40 anos atrás. E isso faz com que a sobrevida da pessoa seja maior depois da detecção. Isso faz com que a estatística melhore. Por quê? Se a pessoa morrer em 5 anos, ele entra na estatística de que morreu com este câncer. Se morrer depois de 5 anos, ele entra numa outra estatística. O diagnóstico está sendo de maneira mais precoce. E a morte, portanto, levando mais de 5 anos para ocorrer. Mas o índice de mortalidade por câncer, infelizmente, nos últimos 50 anos, permanece exatamente a mesma coisa. E por mais que a medicina tenha desenvolvido na área de doenças agudas, né, assim como a detecção precoce, infelizmente para doenças crônicas não evoluiu. Tanto é que o tratamento para todos os tipos de câncer não mudou nos últimos 50, 100 anos. O tratamento para câncer ainda continua na cirurgia, que surgiu em 1890, na radioterapia, que surgiu em 1896, e a quimioterapia, que surgiu em 1947. Ou seja, não surgiu outras alternativas que nós possamos dizer, esse é o tratamento para o câncer. A quimioterapia no câncer surgiu mais de meio século após a introdução da cirurgia oncológica. A cirurgia corta, a rádio, infelizmente, ela queima, né? E queima também outras partes do nosso corpo num só tumor. Assim como a químio, ela não vai envenenar somente as células cancerosas, pode envenenar também as células saudáveis. Uma coisa que nós temos que entender é que as causas do câncer são multifatoriais e, portanto, nós nunca teremos uma pílula mágica que vai resolver o problema do câncer. Isso nós podemos tirar o cavalinho da chuva porque não vai existir. Então, se as causas são multifatoriais, o paciente que deve ser tratado, ou seja, o tratamento também tem que ser multifatorial. E, portanto, nessas campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, nós temos que acrescentar a prevenção. A detecção é importante, mas aqui está faltando a prevenção, porque o melhor tratamento é não ter a doença, é não ter o câncer. Então é importante nós sabermos o que causou o meu câncer. Alguns fatores que predispõem a este problema. Por exemplo, distúrbios metafísicos. Existe um estudo onde mostra principalmente as mães, câncer de mama. Elas, um ou 2 anos antes, elas tiveram grandes traumas. Por exemplo, a perda de um ente querido, de repente do filho, do marido que morreu tragicamente. Então, esses traumas, elas predispõem muito também para que tenham esse tipo de problema. Então, nós temos que
tratar as nossas emoções ou gerenciar as nossas emoções, assim como também outros fatores, como a contaminação por vírus. A genética também pode influenciar no câncer, o nível de toxicidade, todos nós estamos intoxicados, a nutrição inadequada e a deficiência do sistema imune. No caso da genética, embora pode ser que tenha uma predisposição genética para que tenha um câncer, mas um estudo feito com irmãos gêmeos na Suécia, Dinamarca, Finlândia, mostrou que a principal causa do risco de ter câncer não é genético, e sim epigenética. Ou seja, dependendo do seu estilo de vida, pode fazer com que aquela tendência familiar se manifeste ou não. Ou seja, o solo conta mais que a semente. E a nutrição, fundamentalmente, existe um estado de carência nutricional na base de todo adoecimento, inclusive todos os tipos de câncer também. Então, controlar, administrar a nossa alimentação, comer comidas saudáveis, mais alimentos de verdade, menos produtos alimentícios. E ponto importante também nessa prevenção é manter o nosso terreno biológico inóspito para o surgimento do câncer. Porque se nós temos um terreno biológico contaminado, poluído, que favorece o surgimento de doenças, por exemplo, esse rio poluído. Se tivermos uma carpa aqui, viva, com câncer, se nós pegarmos a carpa desse rio poluído, tratar ela, deixar saudável, se nós devolvermos para este rio, ele vai ter o mesmo problema. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que tratar o nosso terreno biológico para que o nosso terreno seja inóspito para as células cancerosas. E para isso, temos que fazer o quê? A destoxificação. Com a alimentação adequada, e prevenindo o excesso de aditivos químicos, de defensivos agrícolas, porque o ar também está contaminado, a água também está contaminada e assim por diante. Outro ponto importante é nós mantermos o nosso sistema imune funcionando muito bem. Porque o nosso sistema imune, por mais que você tenha uma contaminação de vírus, de bactérias, se o seu sistema imune estiver bem, ele com certeza vai conseguir eliminar o problema. Que os natural killers do seu corpo estejam saudáveis, para que quando surge a célula cancerosa, ele possa ir e eliminar. Para o seu sistema imune estar funcionando muito bem, lembrando, fundamental o seu intestino estar funcionando bem, principalmente a sua microbiota. Porque se estiver em desbiose, a sua microbiota responde por mais de 70% do seu sistema imune. Manter os níveis da vitamina D3 em níveis ideais, muito importante para o teu sistema imune. E em termos nutricionais, muito importante o consumo adequado de beta-glucanas, né? que é o melhor imunomodulador. Então o trio, por exemplo, para você manter o seu sistema imune saudável. Então fazendo a prevenção é que nós podemos evitar esse grande problema que afeta a maioria das pessoas no dia de hoje, que é o câncer. Então vamos acrescentar nessa campanha Outubro Rosa e Novembro Azul a importância da prevenção, o tratamento multifatorial. Para você melhorar os seus indicadores, que seja para recuperar da desbiose, que seja para aumentar níveis de vitamina D3 ou de beta-glucanas, se você está com muita deficiência, recorra à suplementação, até aos medicamentos também. Procure controlar enquanto você está bem, porque depois que vier o problema, já é mais complicado de resolver o seu problema. Mais informações dentro do nosso site. Ali tem muitas informações que podem te ajudar a manter a sua vida saudável. Muita saúde para você.